Bem-vindos a mais um Minha Bariátrica de Vida, o programa do universo bariátrico, onde contamos histórias, momentos e detalhes na vida daqueles pacientes que passaram por dificuldades e hoje encontram a felicidade no tratamento após a cirurgia bariátrica. E hoje eu vou conversar com a minha querida amiga Cristina. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Cristina, conta pra gente. Quando foi que te deu o estalo, o start para poder fazer a cirurgia bariátrica? Start foi um pouquinho após assim, o término, né, daquela parte mais intensa da pandemia, né, porque nós estávamos em home office e eu já vinha, né, com o histórico da obesidade, mas durante a pandemia, por estar em home office, trabalhando, dando aula com 3 crianças pequenas dentro de casa, a ansiedade, né, tomando conta, eu engordei 8, 9 quilos, assim, durante esse período, né? E eu percebi que eu estava o tempo todo, né, naquela ansiedade, procurando comida, era o tempo inteiro, né, um ciclo mesmo que não tinha fim. Quando eu estava acordada, eu estava comendo. Aí foi quando passou esse período que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, né? 38 anos, com o peso que eu estava, a saúde que eu estava, eu falei, não, agora eu preciso realmente tomar uma atitude. Antes da pandemia você estava pesando quanto? 102. 102. É. Então você foi para Meu 110. maior peso foi 110. Foi 110. E você já estava desenvolvendo algumas doenças metabólicas? Sim, hipertensão, Aham. né? Já estava também com diabetes, gordura no fígado, né? Então eu sentia bastante enjoo, né? Dependendo do que eu comia, me sentia muito mal, mas mesmo assim você continua, né? Testando o seu organismo, né? Até onde ele aguenta. E eu já estava sentindo já joelho, né? Até por conta de eu tive 3 gestações muito próximas também. Então eu sentia muita dor no joelho, eu acordava, eu sentia dor no pé, na sola do pé, né? Então já tinha aí um monte de comorbidades aí me acompanhando também. Quando foi que a obesidade chegou? Foi assim, eu já, na adolescência eu já tinha uma tendência, mas assim, A ganhar peso? a ganhar peso. Mas eu tinha uma preocupação muito excessiva, até por conta, né, da idade mesmo, né, de querer parecer com as pessoas que você convive. Então eu sempre estava ali, engordava um pouquinho, já fazia aquelas dietas malucas, né, e secava. Aí daqui a pouco engordava um pouquinho e secava. Mas após o meu casamento, que aí a gente começou a ter hábitos completamente diferentes, né, dos hábitos de Sim, casa. muda muito. Aí a gente começou a sair para comer. Antes com os pais a gente não fazia tanto, né? Sair para comer, aí gastar ticket do marido. E o marido tá ali do lado e tá falando assim, a culpa foi Agora, dele. Né? foi. Mas não é isso, é só uma Só brincadeira. uma brincadeira. Mas ele também teve uma parcelinha ali, porque eu tive uma época que eu não estava trabalhando, ele chegava em casa, trazia chocolate. Ah, não precisa fazer janta não, vamos pedir alguma coisa. Né? Então aí a gente foi ganhando peso. Mas mesmo assim eu tive uma época também de ficar atrás de dietas também aí, de medicações, né? E voltava, mas aí já eram espaços maiores, assim, às vezes engordava 15, né? Daí tomava remédio, fazia alguma coisa, voltava. E de Então, tratamento, então, foram essas dietas e medicações. tomei bastante medicação. Já fazia atividade física nessa época ou não? Não, já tentei algumas vezes, sim. Matriculava, mas passava um mês e já desanimava. É o matricular já emagrece, né? Então eu achava que já tinha feito muito, né? Mas eu tentei algumas vezes, mas não conseguia manter uma constância, né, de manter por muito tempo. E como é a Cristina hoje, quando você para e lembra de desafios que você tinha e que hoje você consegue fazer de uma forma totalmente diferente? Conta alguma passagem pra gente. Conto. Eu vejo assim que hoje eu tenho o corpo que reflete o que eu sou, né? Porque quando eu olho, inclusive fotos minhas assim de quando eu estava com obesidade, isso é bem sério mesmo, eu olho e falo, não era eu, né? Aquele corpo não condizia com a pessoa que eu sou. Então hoje eu falo, não, hoje realmente o meu corpo e o que tem dentro são, né? Hoje eu me vejo, E seria sim, isso? hoje eu me vejo, né? E quando na época da obesidade tem algo que me marcou bastante, que foi também quando eu falei agora, sabe, eu preciso fazer algo, foi algo bem sério mesmo. Uma prima minha postou algo no Instagram, não lembro exatamente a frase, mas falando sobre tenha fotos com seus filhos, né? Porque no futuro é a única coisa que eles terão de você, quando você não estiver mais aqui. Eu passei o meu dia inteiro muito mal naquele dia, porque eu não tinha foto com eles.
Olha só. E é verdade mesmo, você fala assim, procura no seu celular aí E foto você com já, eles. e você já tinha pensado nisso ou não? Foi Nunca, naquele foi momento? naquele momento. Foi ali que te trouxe Eu essa não tinha foto consciência. sozinha, e eu não tinha foto com meu marido, eu não tinha foto com os meus filhos. E eu falei, gente, eu não tinha foto grávida. Você fala que eu tenho, tipo, 2 fotos da primeira gravidez, outra foto da... E fotos, assim, aleatórias, tá? Que, tipo, eu estava em algum lugar e eu saí em alguma foto. Imagina, book de gestante. Nunca nem me passou pela cabeça de fazer um book de gestante. Porque das 3 vezes eu engravidei já obesa, né? Então eu não tenho fotos grávidas, eu não tenho foto de... fotos, sabe, com um bebezinho, assim, não tenho. Então foi algo que eu falei, gente, o que eu tô fazendo, cara? Eu tô tirando, tipo, de mim e deles, né? E agora eu tenho um monte de foto. Agora, tipo, eu tiro foto de mim, tanto de mim, Que sozinha, maravilha! como, tipo, toda hora, vem aqui tirar uma foto comigo. Né? Então foi algo muito, que me marcou muito. Eu lembro que foi aquele dia que eu falei, eu vou fazer bariátrica. E no começo a minha família não teve um apoio tanto por conta de medo mesmo, né? Sim, sim, De sim. tantas histórias, né, que a gente escuta. Isso é importante quando os profissionais falam que a família deve operar junto, mas esse operar junto é que pelo menos uma pessoa participe de todo o processo para ter o mesmo entendimento que o paciente. É claro que cada um vai sentir de uma maneira, porque o paciente vai estar vivendo aquele sofrimento e o familiar precisa entender que aquele sofrimento ele faz uma diferença muito grande na vida, na nossa vida, Faz. né? E que um apoio só de estar junto e compreender que, dependendo da fase, aquela dificuldade possa ser normal e não anormal, nos ajuda a enfrentar, não ajuda? Sim, com certeza. Tem as dificuldades, né? A gente sabe, né, que nem tudo são flores, mas nada se compara ao que você sofre na obesidade. Não tem comparação. Né? Na obesidade você tem muito, o sofrimento é muito, muito superior. E em relação a, assim, algo que me marcou também durante a minha obesidade, né? Teve algumas vezes que eu paguei um personal online lá para poder fazer exercícios em casa. Aí estava lá, coloquei na televisão, né, e tentando fazer exercício lá. Minha filha era bem pequenininha, hoje ela tá com 7 anos, acho que ela tava com uns 4. E ela sempre foi muito esperta, né? Mamãe, o que você tá fazendo? Né? Eu falei, eu tô fazendo atividade física. Né? Mas pra quê? Pra mamãe ficar magrinha. Ela, mas mamãe, não tá adiantando. Tipo, ela pensou que era algo imediato, assim, né? Eu, não, filha, calma, é um processo, né? E quando eu fiz a cirurgia também, né? Eu expliquei pra eles por que seria a cirurgia. Quando eu cheguei do hospital, imagina, eles me olharam, mas, tipo, não resolveu ainda, né? Uhum. Não, não é assim, né? Eles acharam que ia voltar do hospital magra, né? Mas sempre tem, né, esses comentários bobos, né? Porque nós dois estávamos bem acima do peso, ele também acabou perdendo peso sem fazer cirurgia, O mas ele marido. perdeu peso por acompanhar, né, o processo. Mas sempre tem, né, o casal de peso, né? Tipo, teve uma época também que no meu trabalho também eu convivia com outras pessoas que estavam acima do peso e a gente era o setor, e eles falavam, é a turma de peso ali, sabe? É um Uhum. setor de peso. Aí você, tipo, dá aquele sorrisinho assim, né? Mas as pessoas não sabem que aquilo, tipo, não é algo que você gosta Que de é um escutar, né? preconceito. É um preconceito e assim, você é mais que aquilo, né? Só que as pessoas te olham e eu percebia muito isso quando eu tava no shopping com os meus filhos, né? Porque eu, nova, né? E as pessoas me olhavam assim com 3 crianças e, tipo, mediam assim, sabe? Tipo, relaxada, né? Você é uma pessoa que se largou, né? E aí você acaba não querendo sair muito, você acaba ficando mais em casa, né? Você acaba evitando uma série de situações que você sabe que você vai ficar exposto, né? E hoje eu vejo que até para isso, naquela época, se eu fosse convidada para falar sobre qualquer outra coisa, sobre minha profissão, sobre maternidade, por exemplo, eu jamais iria. Né? Porque eu sei que o foco não seria a maternidade, não seria, E isso vai seria gerando inseguranças em todos os em setores todos os da nossa setores. vida, né? Né? Então, hoje eu sou em tudo, assim, eu me sinto muito mais segura. Hoje você é uma pessoa que se considera uma pessoa ativa? Sou ativa, É. sou ativa. Sua atividade física, como que é? Hoje, literalmente, assim, eu estou passando pelo processo das reparadoras, né? Então, Uhum. fui liberada agora, então eu estou retomando agora, né? Mas desde que eu fui liberada mesmo com um mês da cirurgia bariátrica, que eu fui pra academia, tive personal em casa também durante algum tempo, ela ia lá em casa por conta também da minha rotina, né? Com as crianças e tudo, eu preferi. Então, hoje eu tenho essa rotina de atividade, tem que se mexer, não dá pra ficar... Porque eu sei que também tem um risco, né, de a gente... Sim, sim. É um tratamento para sempre, né? Então a gente tem que vigiar, né? Como era a sua relação antes da cirurgia com a alimentação, com a comida? Compulsão, né? Eu não olhava o que eu estava comendo, eu não comia assim, eu vou comer isso porque eu gosto disso. Você comia a emoção do Totalmente, momento. totalmente. E assim, comia a emoção e não importava o que era. Hoje em dia, né, eu olho e falo, vale a pena, né? Não, deixa eu guardar essas calorias aqui para uma outra coisa que eu gosto mais, né?
Imagina, na época não tinha essa preocupação. E eu percebia que algumas coisas me faziam mal, eu percebia o quanto eu tava, sabe, uma roupa que eu usei o mês passado, agora já estava apertada. Mas eu não sei, você fica sem forças, né? Parece que você fica atolado ali naquelas emoções mesmo. E hoje? Hoje, como eu falei, assim, hoje eu penso, né? Eu peso realmente se aquilo vai valer a pena. Você quer? Isso aqui vale a pena? Você quer voltar? Né? Eu sempre penso nisso. Né? E eu me inspiro também, muitas pessoas, né, que a gente vai acompanhando, né? Eu fico pensando assim, será que aquela pessoa comeria isso daqui agora? Aquela pessoa que eu admiro lá, que tem aquele corpinho, será que ela comeria isso aqui, né? Eu como, lógico, né? Até porque faz parte, né, do nosso convívio social, né? Sem terrorismo nutricional. Sem terrorismo. Você tem consciência do que pode, do que Exatamente. não pode, aquilo que você gosta e aquilo que você necessita. Sim, e até mesmo assim, a gente sai bastante, a gente come bastante fora, mas mesmo nesses momentos eu sei optar por aquilo que... Perfeito. Né, dentro daquele consciência monte, nutricional. Né? Sim, tem um monte de opções lá que eu falo, não, isso aqui não, mas eu vou no mais saudável aqui. E tenho tido efeito, né? Tenho conseguido manter meu peso. Eu cheguei no peso que eu precisava mesmo com 8, 9 meses da cirurgia. Você fez a bypass? Eu fiz bypass. Foi super rápido e tenho conseguido manter mesmo, né? De vez em quando tendo aí os momentos de falar, não, hoje eu vou optar por comer isso daqui. Que maravilha, fico muito feliz. E a parte de suplementação, conta um pouquinho pra gente. Essa parte, assim, a gente sempre escuta desde antes, né, que é fundamental, que não tem como ficar sem, e a gente percebe que realmente não dá pra ficar sem. Mesmo o dia que por um acaso eu esqueci de tomar, eu percebo no próprio dia que... Você percebeu na sua energia, no seu pique, na sua memória? Totalmente. Na memória, principalmente, né? Porque eu sou professora, né? E eu percebo, por exemplo, uma vitamina X, né? Que é aquela injetável, por exemplo, que a gente percebe que tem a ver com a memória. Quando ela tá baixa, eu percebo que eu fico assim, procurando as palavras, sabe? Falo, nossa, tem alguma coisa aí que... Uhum. Então, não tem como ficar sem. Né? Então, desde o comecinho, venho mantendo assim, já, né, tive algumas experiências de, vou trocar, mas você vê que não vale a pena mesmo. Não porque, vale, que a Fusion fez a diferença para você. Faz diferença. Faz diferença, tanto na praticidade, que eu acho muito prático, né? O fato de você só precisar colocar na boca ali, né? No caso das mastigáveis, eu acho mais prático. Não fico com aquela sensação de que ficar... Porque cápsula, às vezes, fica uma sensação de refluxo, né? De dar um desconforto. E eu percebo que os meus níveis... Eu sou biomédica também, então essa parte dos exames, assim, eu leio bem, né? E eu percebo que sempre os níveis, assim, muito bons. E quando eu tive uma troca, foi, assim, ladeira abaixo. Você percebeu então, nitidamente. Nitidamente. E foi rápido. Não precisou rápido. de um espaço de tempo grande. 2, 3 meses. Né? Foi coisa de 2, 3 meses. Então, não vale a pena, né? Então, a gente sabe que é um investimento mesmo na saúde que não dá para ficar sem. É um investimento. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, que o bariátrico vai ter que tomar medicação para o resto da vida, é pelo contrário. Medicação é para curar doenças. O multivitamínico é para evitar doenças. É reserva de saúde. Sim. E qual é o seu sabor preferido? Qual que você já tomou e qual... Você não vai acreditar, mas assim... eu ouvi você falando em algum story alguma vez sobre o de laranja. E eu jamais compraria de laranja, porque se associa um pouco assim com, né, alguma coisa de vitamina C. E eu comprei e foi o meu preferido, sempre, assim. Sempre foi o de laranja. Sempre? Foi. Então... Já provei o de morango, também já provei outros, mas o de laranja é meu preferido. É o meu também. De novo, eu tô contando aqui. A produção já tá me olhando ali, ó. Que só laranja. Só daqui a pouco só vai vender laranja. Mas ele é gostoso mesmo. Você sabia que a Fusion tá com uma nova fórmula agora, com um novo sabor? Tá sabendo, mas não provou ainda. Ainda não. E você vai provar agora, ao vivo. Você já tá acostumado com o sabor da laranja. Opa. Toma, uma pra você e uma pra mim. Tá. Posso provar? Pode provar. O bom dela é que assim, você acaba de almoçar, de jantar, você já... A vontade de comer doce também já ameniza, assim. Eu sempre tenho essa sensação, não preciso de sobremesa. É minha sobremesa. Tipo, já acostumei a minha sobremesa é a Fusion. Aí e o que você achou desse novo sabor? Sensacional. Eu gosto do cítrico. Do cítrico eu acho sempre... pro meu paladar, ele eu adapto melhor. Muito bem. Mas ele tá mais vivo, doce. O sabor tá mais doce. Tá dando uma sensação de cremosidade. Sim, é verdade. Parece uma bala mesmo, assim, né? Alguma coisa... Bem diferente do sabor antigo. Bem diferente. Tá aprovado? Tá.
Tá aprovada. Que maravilha. Muito boa. Então, pessoal, esse foi mais um Minha Bariátrica de Vida com esta mulher incrível. Imagina, obrigada. Muito obrigado pela tua presença, parabéns pela sua história, parabéns Obrigada. pelo seu esforço diário. Com certeza a gente vai motivar muita gente com todos esses momentos especiais que você dividiu com a gente. Obrigada. Tá bom? Obrigado mais uma vez.